Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre ludoterapia, sobre atendimento infantil. E nesse vídeo em específico, eu vou estar explicando e dando sugestões de como construir a caixa lúdica ou caixa individual, como vocês queiram nomear, porque nós vamos encontrar essas duas nomenclaturas na teoria psicanalítica de atendimento infantil, ou seja, da ludoterapia. Então, quais são os objetos que podem estar dentro dessa caixa? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá? Caixa lúdica é um instrumento fundamental do atendimento infantil. Cada analista vai ter o seu método de condução de uma análise. Assim como eu falo um pouco desse método de condução, dessa linguagem de cada analista, em um vídeo específico que eu vou deixar abaixo desse, assim você pode entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, certo? Então, o que a gente vai entender? Tanto a Arminda Berasturi, por exemplo, que é uma contemporânea da Melanie Klein, a própria Melanie Klein, Francis Douto, Hannah Siegel, cada uma tinha um método diferente de conduzir a análise à sessão infantil. Claro que toda baseada na terapia do brincar, né? Então, assim, como eu já disse no início desses vídeos, nos outros, se você ainda não viu, vou deixar abaixo eu falando sobre ludoterapia 1 e 2, né? A criança ela não vai sentar e te contar tudo o que está acontecendo com ela. Então, nós vamos conseguir interagir com essa criança, descobrir a linguagem dela, possibilitando com brinquedos algo que ela possa usar na sua linguagem. Então, ela vai nos contar, independente da idade, porque nós temos, por exemplo, crianças que são analisadas com 18 meses. Né? Então, assim, são bem pequenininhas e mesmo assim a gente consegue fazer um trabalho com essa criança através do lúdico, né? Através da brincadeira. Então, às vezes, alguns pais acham estranho, esse é um dos critérios que eu sempre explico na primeira sessão, que não estranhe se seu filho dizer que ele só está brincando na terapia, porque é justamente isso que nós vamos fazer no atendimento infantil. Então, o que seria essa caixa lúdica? Eu vou passar critérios que eu acho importante. Por quê? Porque a caixa lúdica, ela é um representante do mundo interno dessa criança, mas não só do mundo interno, como também do nosso vínculo, do nosso sigilo profissional que acontece dentro de cada atendimento. Então, por exemplo, nunca se pode permitir que uma criança veja a caixa de uma outra criança, né? Ou mesmo que essa caixa seja exposta a outras pessoas e os conteúdos que estão dentro dela nunca pode ser utilizado por uma outra criança, apenas pelaquela criança, né? Individual, aquele paciente em específico. Sim, cada criança vai ter a sua própria caixa lúdica. Vocês vão entender o porquê disso. Até que idade eu construo a caixa lúdica? Se nós vamos pegar na teoria, a caixa ela é construída mais ou menos até uns 10 anos, mas varia muito de cada profissional. Então, você vai ter que identificar com o teu paciente a necessidade. Às vezes você vai receber um adolescente que ainda é infantilizado e para aquele adolescente em específico você poderia construir essa caixa, né? Então você vai ter que analisar a demanda. Eu, Jéssica, atuo dessa maneira. Eu vou construir a caixa até os 10 anos. Acima de 10 anos, eu já não acho necessário. Eu tenho outros meios de poder me comunicar com a criança sem ser a caixa lúdica. Então, eu indicaria uma faixa etária até os 10 anos de idade. Mas aí vai com você. Tudo que eu disser aqui não é verdade absoluta. Então, você não tem que fazer exatamente como eu estou te dizendo. É importante que você olhe para o que eu diga, vá para a teoria, olhe o que está dizendo lá e consiga captar o que é importante para você, o que você acha que vai ser viável no seu atendimento, ok? Então, quando a gente vai encontrar na teoria, tanto a Melanie Klein quanto, por exemplo, a Arminda Berasturi, elas se utilizavam no início de gavetas
que seriam representantes da caixa lúdica. Todas tinham uma tranca, onde só aquela criança poderia abri-la, né? Você pode também fazer essa questão de ter gavetas específicas. Eu acho algo meio inviável para mim, pelo menos. Então, eu prefiro a caixa, que é a que eu vou mostrar agora para vocês. Eu não só vou falar do que colocar, mas eu vou mostrar alguns exemplos do que eu coloco, já que eu estou fazendo nesse momento a separação para uma construção de uma caixa lúdica. Então, o que eu vou me utilizar? A minha caixa lúdica, eu prefiro que ela seja de MDF, né? Então, eu compro assim, olha, uma caixa lúdica, aonde eu vou ter uma tranca para cadeado. Então, se vocês verem, por exemplo, na lateral, ó, aqui, nesse ponto, eu vou inserir o cadeado, certo? Uma dica para vocês, que eu já cometi um erro. Quando eu fui comprar uma caixa, quando vocês forem comprar, sempre procurem a caixa que tenha essas dobradiças atrás, sabe? Porque eu já comprei uma outra que era só um ganchinho que eles eram meio que soldado, né? Tinha uma solda num cantinho que segurava. Depois eu vou mostrar num vídeo como que era. E com o passar do tempo ele descola e quebra. Então vocês podem notar que eu deixo em cima um espaço, um adesivo que você coloca em materiais escolares, sabe? Para que a criança possa escrever o próprio nome. Então, externamente da caixa, é o único espaço onde ela vai poder escrever, onde ela vai poder, se ela quiser fazer um desenho, ela vai colocar o nome dela para que essa caixa seja identificada como a dela. Já que eu nunca vou abrir a caixa sem ser a criança. Vou explicar isso, né? Então, eu coloco esse adesivo. Por que eu não permito que a criança rabisque o resto da caixa ou pinte a caixa? Porque como eu escolhi a caixa de MDF, que tem maior durabilidade, vamos supor que essa criança passe por um tratamento e os pais interrompam ele com 6 meses de atendimento, o que é muito pouco. Quando a gente está falando de um atendimento em ludoterapia, mínimo que a gente vai passar é 1, 2 anos com a criança, né? Então, leva-se um tempo para que a gente consiga ir produzindo juntos um trabalho. Né? Então, depende de cada caso, depende de cada história, mas nunca é tão rápido assim, leva-se um tempo. Então, eu posso utilizar futuramente essa caixa, se essa criança vem interromper esse tratamento e depois de 1, 2 anos não retorne, eu posso utilizar a caixa com uma outra criança. Então, você também teria esse benefício. Por isso que eu uso de MDF e não permito que risque em volta dela ou algo do tipo. Somente na etiqueta que é designada justamente para nomes, ok? Então, essa é a caixa lúdica que eu uso. Vocês reparam que ela não é muito grande, olha. Não sei a dimensão que ela tem, eu vou medir e depois eu coloco aqui nas informações. Mas é uma caixa relativamente, para mim, é o ideal. Até porque, se a gente pegar uma caixa muito grande, pelo menos eu não vou ter locais para poder armazenar essas caixas, porque pensando que cada criança terá uma caixa, se você tem 20 crianças, onde você vai colocar no seu setting terapêutico 20 caixas, né? Então, eu penso nisso, para mim é um tamanho ideal, onde eu consigo guardar tudo que é necessário. Então, o cadeadinho que eu uso é um cadeadinho simples, desses que você encontra, que é baratinho. Uma coisa que eu faço e que você não vai encontrar na teoria, né? Lá na questão. Eu acho muito viável, para mim trouxe bastante resultado. Então, eu vou trancar a minha caixinha e somente a criança vai abrir a caixa. Somente ela, né? Então, eu vou entregar para ela uma chavinha numa fita de cetim que eu vou colocar em volta do pescoço dela na primeira sessão, no nosso primeiro contato. Então, toda vez que essa criança toda vez que essa criança vir até o consultório, ela precisa me trazer a chavinha. Não só é um significado de que eu confio nela, que eu estou depositando uma confiança, mas também é algo concreto de um vínculo, né? Que a gente está criando juntos. Então, eu acho isso muito legal, tem dado muito resultado para mim. Também é uma dica para vocês. Não que, por exemplo, a Arminda, ela guardava a chave e ela abria quando a criança chegasse. A Melanie Klein
deixava ou que a criança abrisse ou que ela abrisse. Eu só deixo que a criança abra, eu nunca vou abrir a caixa. Por quê? Porque quando a criança, por exemplo, chega na terapia e ela não abre a caixa, é um significado de que tem alguma coisa, de que aconteceu algo naquela semana que está extremamente doloroso, ou que ela se lembra de algo e que ela não quer falar sobre aquilo, né? Então tem crianças que, por exemplo, vão abrir a caixa no final da sessão, quando a ansiedade, quando o sintoma já deu uma diminuída, porque ela conseguiu ser acolhida, houve um ambiente para que ela pudesse amenizar esse sintoma naquele momento. Então ela consegue abrir a caixa. Então tem muito significado, a gente consegue entender muita coisa através da caixa. Então vamos lá agora para os objetos que estarão disponíveis a essa criança para que ela possa colocar na caixa lúdica. Não somos nós quem vamos escolher, pelo menos eu faço dessa maneira. Se você for a ver a Melanie Klein, ela já trazia uma caixa lúdica com os objetos para que a criança colocasse. Eu procuro deixar que a criança escolha os objetos que ela vai colocar, porque assim eu consigo identificar algumas coisas, como a quantidade que ela coloca, por que daqueles objetos, por que deixar outro objeto. Por exemplo, eu não faço a diferença entre objeto masculino e objetos femininos, né? Penso que isso seria inadmissível em qualquer tipo de atendimento infantil. Até porque não é o brinquedo que vai definir a sexualidade daquela criança, né? E a gente consegue identificar várias questões, você coloca bastante elementos para que a criança consiga se comunicar com você. Então, por exemplo, tem crianças, um menino, por exemplo, que tem coisinhas de menina também. Pode ser que ele deixe as coisinhas de menina para fora, porque isso é algo que não é permitido para ele. Mas já aconteceu de uma criança deixar para fora no início, porque é o meu primeiro contato com ela, então é quando eu vou fazer a construção da caixa lúdica, e no finalzinho da sessão pedir para colocar, né? Porque entendeu que ali tudo bem, que não tem nada de errado, né? Então é algo que eu acho importante, né? Até mesmo a quantidade, por exemplo. Depois que a criança coloca as coisas na caixa lúdica, ela pode chamar algum familiar para vir a caixa. Isso pode mostrar a dificuldade que ela tem de ter algo só para ela, de que ela precisa compartilhar com o outro. A quantidade, se ela coloca pouco, porque talvez ela ache que ela não possa ter nada para ela. Se ela coloca tudo, a voracidade de ter tudo para si, né? Como é colocado, como é organizado na caixa. Então, tudo isso é uma maneira dela se comunicar comigo. Então, o que eu penso na hora de escolher os objetos? Sempre vai variar a demanda que eu disponho. Por quê? Porque depende do que eu encontro. Então, assim, são brinquedos que são simples, que não são eletrônicos de forma alguma, porque quanto mais simples, mais a criança possa imaginar, brincar e fantasiar ali, né? Porque é justamente isso que a gente quer. Até porque se você não atende crianças, tá estudando, pretende atender ou já é formado e pretende iniciar, primeira coisa que você precisa gostar de brincar. Você precisa entender que você tem horas que você vai ter que ser a filhinha da sua paciente, tem horas que você vai ter que ser o aluno, tem horas que você vai ter que ser uma criança junto com ela. Então, assim, isso é totalmente natural dentro do atendimento. Eu preciso gostar de brincar e topar entrar nessa parada, vamos dizer assim, ok? Claro, uma linguagem bem simples. Então, o primeiro ponto que eu penso quando eu vou buscar esses objetos. Primeiro, objetos que eu não posso compartilhar com outra criança, que não tem como dividir, né? Por exemplo, massinha de modelar. Dessa vez eu não encontrei a que normalmente eu pego, que é uma que tem várias cores e é um pouquinho maior. Então eu peguei 2 unidades que tem 6 cores cada, né? Esse tipo de massinha é uma massinha que tem química, né? Que é comprada. Então ela tem uma durabilidade maior. Porém, eu também faço com as crianças a massinha caseira, que eu também acho muito interessante. Também é uma boa forma de expressão, tanto a massinha como argila também, né? Então, se vocês encontrarem argila, crianças que estão na fase anal, segundo Freud, nós vamos ter a fase oral, anal, fálica, períodos de latência e, por último, a fase genital. Então, crianças que estão nessa fase ou que já estão com fixações dessas fases, né, é importante que você tenha esses instrumentos. Massinha de modelar, argila, também uso esse outro tipo de massinha.
né? Enfim, coisas que a criança possa, que seja permissivo, que esteja relacionado com esse período. Então, ela pode elaborar essas situações com instrumentos permissivos, né? Fase anal, a gente vai falar muito do xixi e do cocô. Então, é algo que traz várias fixações, que traz vários sintomas para a criança a partir do desfraude. Então, nesses instrumentos, a gente consegue canalizar ali de alguma maneira. A massinha, por exemplo, se você utiliza ela e não guarda ela em um recipiente, que eu também deixo disponível, esse específico eu peguei em vermelho, mas não se importem com a cor, né? Então eu deixo um específico com tampa, para que eu possa guardar as massinhas que a criança vai querer utilizar novamente. Isso é explicado para ela, porque a partir do momento que eu tiro da caixinha do plastiquinho, se a criança não for mais usar, ela vai ressecar, então aí você não consegue mais usar ela. Então, a massinha que a criança não for usar ou que ela usou e não quer deixar que aquele objeto continue, porque tem criança que faz o objeto e depois ela não quer ela destrói o objeto, né? Porque ela quer construir novamente numa próxima. Então, é guardado dentro desse recipiente. Então, fica a dica também, tanto da argila, que é importante, que você consegue construir esculturas, é importante que próximo a sala onde você for atender crianças tenha uma água corrente, tenha um banheiro, né? Que também é muito utilizado e a gente também consegue entender algumas questões que estão passando na vida dessa criança, se comunicar com ela, interpretar, então é importante. Disso eu falo num outro vídeo que já vai estar abaixo desse, as descrições, depois vocês dão uma olhada. Né? Um outro tipo de instrumento que não dá para ser compartilhado, que é a questão da tinta guache, né? Então eu utilizo essa, que tem 12 cores, né? Você pode usar aquela de 6 também, não tem nenhum problema. Eu prefiro essa. E aí os instrumentos para que a criança utilize a tinta guache. Então, um pincel e um paninho para que a criança possa e um paninho para que a criança possa limpar o pincelzinho e sempre tem um recipiente, um copinho plástico com água para que a criança possa lavar se ela for usar tinta guache. Então essa é uma opção que fica ali disponível para que ela escolha, né? Pode ser que ela pegue, pode ser que ela não pegue. Temos também, eu coloco também algumas bonequinhas, por exemplo, normalmente umas 2 opções. A criança pode escolher por uma, por 2 ou por nenhuma, né? Essa que eu encontrei aqui que eu acho bacana, ela tem a chupetinha. Tá vendo que são pequenininhas, que é para poder caber dentro da caixa, né? Eu vou ter outras opções que vão ser compartilhadas que são maiores, né? Uma outra questão também que eu acho muito legal é essa mamadeira, não sei se vocês já viram, né? Que é como se a criança estivesse tomando leite. Então, por exemplo, crianças que estão com fixações na fase oral ou que tiveram complicações no desmame, a gente também consegue elaborar e identificar ali. Então, é uma opção ter uma mamadeirinha. Eu tenho assim e tenho dessas também, olha, que são mais simples, né? Outros tipos de mamadeira que fica disponível. Essa com o liquidinho eu deixo uma em cada caixa se a criança quiser colocar. Uma outra opção também que eu tenho são objetos pequenos, como por exemplo um avião, deixo disponível, um carrinho. Tá vendo? São coisas simples, não tem nada automático. Até porque se você tiver alguma coisa que já faça um barulho ou que já faça um movimento, esse tipo de brinquedo não permite que a criança faça, que a criança pense. Por exemplo, o carrinho, ela vai fazer, né? Aí você vai perguntar, esse carrinho tá rápido, tá lerdo, né? O que tá acontecendo? Quem tá nele? Então você consegue ir construindo histórias, quanto mais simples, melhor. Tenho também uma outra opção de bonequinha, bem simples. São coisas que não são caras, não são de marcas, sabe? Porque não precisa disso. O que eu vou ver? O material. Por exemplo, essa bonequinha, se eu não me engano, eu paguei de 10 reais, uma coisa assim, né? Então, você vê que o material dela é bom, ela é articulada, então, assim, dá para se expressar, né? Coisinha simples. Uma outra questão também que eu coloco é algo que tenha representativo de agressividade. Então, por exemplo, nesse caso, eu tô colocando uma arminha de brinquedo.
Essa arminha, ela tira, né, as balas, mas pode ser um outro tipo de arma mais tranquila, né, que não faça nenhuma, que não tenha nenhum movimento. Só o que tem de, assim, mais automático é só essa questão da arminha mesmo. Tem um bonequinho, por exemplo, esse bonequinho, ele possui uma espada, então essa espada também é um representativo. Por que é importante que eu tenha algo que remeta à agressividade? Para que eu possa identificá-la, né? Então, quando é que a criança machuca? Por que ela machuca? Né? Por que ela se utiliza disso? Então, isso também é importante. Outro elemento também que normalmente eu coloco, o cubinho mágico. Tem crianças que vão gostar, né? É difícil, concordo, né? E aí a criança pode escolher colocar na caixa ou não. Não quer dizer que uma criança pequenininha, por exemplo, uma criança de 2 anos, que venha para atendimento, vai estar disponível o cubo mágico. Ela vai saber mexer no cubo mágico? Não, mas esse cubo mágico pode ter outro significado para ela. Então, o importante é como ela vai utilizar, que significado que ela vai dar para ele. Isso aqui é importante, né? Uma outra sugestão, por exemplo, eu deixo, essa foi o que eu encontrei, tem vezes que eu não encontro, tem um fogãozinho, uma panelinha, né? Tem crianças que gostam de fazer comidinha de massinha, né? A gente vai construindo junto, então tem vários tipos de jogos. Por mais que eu tenha uma cozinha, que é essa que tá aqui atrás, que eu também utilizo, que é comunitário, né? Então aquela ali, todo mundo vai se usar, vai ser compartilhado. E aí eu tenho alguns elementos aqui que também você encontra, né? Que já são um pãozinho, uma fruta, né? Enfim, outros elementos remetentes a leite, enfim, coisas que dá pra gente ir brincando e construindo história. Uma outra opção também, sempre é importante que a gente tenha representantes de família, né, que fique dentro da caixinha. Então, por exemplo, eu sempre pego a quantidade da família que já é da criança, que mora na casa. Então, vamos supor que é pai, mãe e tem 4 irmãos. Então, vão ser 6 pessoas, né? Nesse caso, são 3 que eu separei. Então, sabe esse objeto? Esse bonequinho? Super simples, não é articulado e super baratinho. Mas por que eu coloco desse? Porque esse ele pode ser pintado, os outros também podem, mas esse ele pode ser pintado, ele pode ser envolvido nessa outra geleia, por exemplo. Tem criança que envolve, que esconde, aí nasce, enfim, isso aqui você pode fazer de tudo, que é uma coisinha que nunca estraga, né? É uma opção que eu também deixo, pode ser que a criança não coloque. Tenho também uma outra opção que eu coloco, né? Que também pode ser representante de família. Então, por exemplo, eu tenho 3 guerreiros aqui, de alguma coisa. Então, nunca eu pego nenhum tipo de brinquedo que remeta a algo de marca, sabe? Tipo assim, com a marca da Peppa, com a marca do Mickey, com a marca enfim, qualquer que seja o personagem. Nunca pego isso. Se eu quiser realmente aquilo e é dessa marca, eu vou tirá-la. Porque eu não sei a condição dessa criança. Eu não sei se ela vai poder ter isso em casa. E às vezes ela vai querer. E a intenção não é disponibilizar para ela algo do mais caro. Não. Algo que a gente possa construir histórias, né? Uma outra opção que eu também coloco, por exemplo, é de carrinho. Então eu coloco um caminhãozinho, uma moto, uma bolinha pequenininha que a gente pode, enfim, jogar, fazer algumas coisas. Sempre coloco produtos de beleza também, como por exemplo, um secador, que é o que eu encontro. Às vezes eu encontro secador, às vezes eu encontro chapinha de brinquedo, para eu poder entender, por exemplo, tem crianças que chegam pequenininha já querendo fazer procedimentos no cabelo, por não aceitarem o próprio cabelo. Então a gente vai trabalhar isso, né? Então, por exemplo, pentes, né? A gente tem vários formatos. Aqui no caso eu tenho batom, uma pinça, coisas assim que é importante que a gente consegue construir história. Uma outra opção também que vocês podem usar como representantes de família, se vocês não encontrarem bonequinhos, vocês podem pegar animaizinhos, sabe, pequenininhos, e aí você coloca sempre na quantidade também da família. Também é uma opção que aí você consegue entender a dinâmica do que se faz com aquele, quem é o representante. Porque às vezes, por exemplo, aqui a gente tem, essa daqui é uma girafa, né? Então essa girafa, ela vai morrer por algum acidente. E aí você precisa entender quem é que está sendo a girafa,
Às vezes pode ser que o analista seja girafa e a criança esteja te matando. Então a gente sempre vai perguntando, por que a gente usa os objetos? Como que a gente vai identificar? Né? A gente sempre vai estar questionando. Eu vou participar dessa brincadeira? Por exemplo, né? A criança vai brincar de comidinha, então nós vamos fazer comidinha. Então eu sempre vou perguntar para a criança quem eu sou, né? Então a criança vai falar que, por exemplo, eu posso ser filha dela. Então, se eu tô sendo filha da criança, ali a gente tá tendo uma inversão de papéis, onde eu tô se tornando o menor de idade, a criança, e ela o adulto, né? Então, ela está se colocando no papel da mãe, no papel da própria mãe. Enfim, então vai ter várias inversões que nós vamos trabalhando a partir daí. Então, com todos esses objetos, o que é interessante? Que eu sempre pergunte, para que isso? Quem é? Quem eu sou? Mas com muito cautela, com muito cuidado para não se tornar um interrogatório. Aí a criança não vai gostar, né? Então, existem várias formas de interpretação. Bom, bem brevemente, por mais que esse vídeo já tenha ficado um pouco mais extenso, né? Esses são os elementos que eu uso. Vocês vão ver nas próximas imagens como eu disponho ele na sala para que a criança possa brincar, possa escolher o que ela for usar. Então, eu vou deixar exatamente como eu deixo na mesa e exatamente os locais para que vocês possam identificar. Certo? Foi uma breve explicação, são apenas alguma sugestão. Vocês podem colocar outros elementos? Sim, desde que você tenha, por exemplo, algo que se misture com massa, que remeta à terra, que remeta às questões da fase anal, então é importante. É importante ter elementos de agressividade para que você possa identificá-los. É importante que você tenha representantes de família, né, da família, para que você possa entender a dinâmica, o que acontece. Por mais que, por exemplo, a gente vai ter a casinha lúdica, que eu vou fazer um vídeo falando dela futuramente, da família terapêutica, né, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Ok? Espero que você tenha gostado e, é claro, se você quer saber mais sobre ludoterapia, no grupo de estudos totalmente online que eu estou promovendo, já tem mais de um ano que a gente está com o grupo, né? Caso você tenha interesse, você pode entrar a qualquer momento, basta você entrar em contato comigo nos contatos que estão abaixo, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, e eu te passo mais informações. A gente tem um valor que é super simbólico, R$50 mensal. E a gente tem um encontro por semana com duração de 1h30. No momento, nós estamos vendo ludoterapia. Então, nós estamos vendo Melanie Klein, Arminda Berasturi, Hannah Siegel, Francis Douto, o Winnicott, né? E claro que o Freud também a gente vai ver alguns textos, a gente pega na teoria. Então, tudo isso que está envolvido sobre a ludoterapia, nós estamos estudando nesse grupo em específico. Ok? Então, vai rodar para vocês agora as imagens de como fica o ambiente. Então, é assim que fica a disposição para as crianças. Aqui é onde eu vou me sentar, sempre eu me sento nessa posição e sempre a criança do outro lado. Isso é importante também delimitar espaços. Então, eu deixo a caixa lúdica, a chavinha com cadeado para que a criança escolha. E aí, essa é a visão da criança. Né? Ali a gente tem a parede de lousa, né? Ali são outros objetos. E aqui são os objetos que a criança pode definir para colocar na caixinha. São os objetos que eu defini, então precisa ser o seu. Bom, basicamente é isso a construção da caixa lúdica. Aí vai depender dos elementos que a criança for colocar na caixa e essa caixa sempre estará disponível para ela, esperando por ela quando ela chegue ao consultório.
né? Sempre a gente tem que deixar um ambiente arrumado, perfumado, higienizado, né? Para que a criança possa brincar livremente, para que a gente possa estar junto com ela. Espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, entre em contato comigo. E é isso. Por hoje é isso, nos vemos numa próxima. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like abaixo dele, que me ajuda muito, tanto a divulgar o canal, como também a entender que você tem gostado desses conteúdos e que você quer mais. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e permanece para os nossos próximos vídeos. Estamos chegando quase aos primeiros 1000 inscritos. E vai ser fantástico ter essa família que está sendo construída, crescendo cada dia mais e mais, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!